Então, meus irmãos, boa noite a todos. Começando mais um trabalho doutrinário, onde a temática de hoje vai ser compromissos para com a vida. E quem vai nos trazer reflexões sobre esse tema é Raimundo Walter. Mas antes, vamos fazer aqui uma pequena leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier com Emmanuel. E o título é Atritos Físicos. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus, capítulo 5. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando o homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E, sobrevindo semelhantes problemas, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não fe... Deixa eu ver quem está entrando aqui. A abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contedor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no Conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. E com essa mensagem, damos início, aos nossos trabalhos de hoje, rogando ao nosso Mestre Jesus que nos envolva na tua paz, na tua sabedoria e, acima de tudo, na sua humildade, que é o exemplo maior de sintonia com o Pai. É a condição pela qual os homens possam se unir e juntos construírem um mundo melhor, um relacionamento de paz e harmonia. A humildade é o sentimento nobre do espírito que já desenvolveu em si o amor, a tolerância, a paz e a compreensão. Então, mestre amigo, envolvidos nesse ambiente de paz, de luz, pedimos a tua permissão para iniciarmos os nossos trabalhos de hoje. E envolva o nosso amigo Raimundo, para que ele nos traga informações importantes para as nossas reflexões. Que assim seja, Senhor. Raimundo, é com você, meu amigo. Que Jesus te ilumine. Amém.
Mais uma vez, boa noite a todos, aqueles que chegaram um pouco depois. Mas estamos todos aqui presentes, tudo na sua hora. Não é verdade? Todos nós temos a nossa hora, e cada hora designada. E a cada momento que nós estamos, vivenciamos um grande instante da vida. E o tema de hoje ele é bastante interessante. E a leitura que Alberto fez, ela coaduna exatamente dentro da perspectiva da qual o Joana de Ângeles fala nesse capítulo, que é muito profundo o capítulo. Na verdade, todos os ensinamentos espíritas que nossos irmãos nos trazem, eles são profundos. Um parágrafo dito em um texto deste, ele pode ser desdobrado em vários outros textos. Basta um parágrafo só, e de acordo com a nossa interpretação e percepção do mundo que nós estamos vivendo, e do que nós somos, e o nosso papel nesse plano terreno. Mas quando Joana de Ângeles, né, passa essas informações para Divaldo Franco, na sua psicografia, desse próprio livro, né, que nós vamos buscar luz nas trevas. Eu pergunto, o que é uma luz nas trevas? Será que a luz ela vai se acender de uma forma imediata nas trevas? Ou será que nós temos que conquistar esta luz para que possamos, no nosso caminho, fazer com que ela surja, ilumine os nossos passos desse processo evolutivo? Então, quando se fala assim, compromissos para com a vida, que compromissos são esses que nós devemos desenvolver, que devemos assumir na nossa existência? Joana, logo nesse capítulo, ela começa dizendo que todos nós renascemos, ou seja, reencarnamos, que é o renascer, é o reencarnar nesse mundo terreno, somos assinados com um compromisso do progresso. Toda vez que nós voltamos aqui para a Terra, nós nascemos nesse mundo. Nós somos espíritos, nascemos simples e ignorantes. Mas à medida que vamos vivendo os diversos processos reencarnatórios, diversos momentos de nossas vidas, vamos aprendendo. Temos o livre-arbítrio. Nós vamos estudar isso mais adiante, sobre o livre-arbítrio. Vamos escolher os nossos caminhos. Mas o maior compromisso nosso para com a vida é com o progresso. É com o progresso. Sair daquela sombra e ir na direção da luz. Então, Joana de Ângeles, ela é bem própria, não é? Quando ela começa, ela expressa nas suas expressões, cara, desse texto daqui, nessa linha de pensamento dela, ela nos mostra, ela expressa exatamente a necessidade que nós temos de desenvolver nossa atividade, desenvolver o caminho da busca da elevação quando reencarnamos nesse planeta. Mas a elevação vai depender de quê? Do aprendizado. Todos nós, quando nascemos espíritos encarnados, tornamos seres humanos, nós já nascemos assinalados com o compromisso do progresso. Ou seja, buscando sair das sombras. Que sombras são essas? São aquelas sombras que ofuscam a luz. Não é aquela sombra do repouso. Quando o sol está muito forte, sentamos em uma sombra de uma árvore, projetada por uma árvore, naquele instante, para que possamos, naquele momento, descansarmos um pouco. Mas não, essa busca é a sombra da escuridão. Daquela escuridão que foi construída por nós mesmos ao longo da nossa existência. Desde quando surgimos, desde os primeiros processos de vida humana, e nos outros processos reencarnatórios. E o processo reencarnatório é exatamente para que possamos aprender. Nos dá esse aprendizado. E vamos, cada vez que vamos vivenciando momentos de vida quanto humanos, vamos falar apenas aqui do nosso planeta Terra, porque existem outros orbes, os quais também são planetas de provas e expiações, e alguns já em processo de regeneração, outros já evoluídos. Mas todos eles têm o objetivo de nos fazermos espíritos, quanto seres humanos, para aprendermos. Por que reencarnamos? Porque nos tornamos humanos, para que possamos aprender. Isso aqui é uma escola. Então, se nós já nascemos com compromisso, né, do progresso, saindo dessa escuridão, então, buscando a luz que vai nos levar ao processo evolutivo.
Esse processo evolutivo está direcionado dentro da sua jornada do plano terreno. Então, cada jornada nossa vai nos dar a possibilidade de crescermos mais, de evoluirmos mais nesse plano. E é isso que nós temos que avaliar. Como é isto? Se nós estamos aqui, por exemplo, hoje, nesta sala, estudando, é porque nós estamos precisando exatamente desse aprendizado. Será que algum de nós aqui, nós já mantemos nosso compromisso com a vida? O compromisso com a vida é o respeito, é o equilíbrio na sua essência diante de todo o contexto do universo. O compromisso, vamos dizer assim, o acordo que nós temos com o divino. Olha, o divino disse, vai reencarnar. Mas você vai para a Terra para você aprender. É como se nós estivéssemos na escola. Todos nós aqui passamos por uma escola. A própria escola da vida, que é o nosso dia a dia, mas as escolas tradicionais do ser humano. Então, vamos exatamente buscar esse aprendizado. Então, diante desse processo, é que faculta ao ser humano a busca pelo equilíbrio interior. Esse equilíbrio interior, olhem só a mensagem que Alberto falou desde o início, quando ele fez a abertura. Então, nada é por um acaso. A questão da agressão, do equilíbrio. Isso é equilíbrio. Não é? Se alguém bater na face direita, dê a outra face. Olha a mensagem dentro de uma metáfora, o que significa para todos nós, o que Jesus nos ensinou. É a mesma coisa que diz, dê com a mão para que a outra não veja. É o momento da caridade. Isso é o compromisso com a vida. Esse é o equilíbrio que nós temos que ter. O equilíbrio interior. Então, todo esse processo reencarnatório vai facultar o ser humano a busca pelo equilíbrio interior. Vai ser através da sua reforma íntima. Falamos tanto em reforma íntima. Será que nós estamos fazendo essa reforma íntima diariamente? E essa reforma íntima é onde irá buscar a paz interior que tanto almeja nas suas jornadas reencarnatórias. É isso que o Espírito faz. Nós, quanto espíritos encarnados, buscamos isto. É desse ponto que Joana nos fala, que Joana nos coloca. Então, à medida que o ser humano, não é isso? Ele se dedica, a mais responsabilidades lhe cabem. Não é verdade? Ele está se envolvendo aquele desejo. Então, ele vai desenvolver gradualmente essas responsabilidades, ele vai desenvolvendo. Ele vai assumir compromisso. À medida que ele vai assumir mais compromissos relevantes, como diz a própria Joana, ele vai buscando exatamente o seu crescimento. E quanto mais responsabilidades ele assume, mais ele se desenvolve muito rapidamente. Até alcançar a condição do espírito puro. Porque nós estamos aqui para buscar o nosso crescimento, para sermos espíritos puros, livres de todas as imperfeições. Agora a jornada é árdua. Então, meus caros irmãos, esse compromisso, não é? Ele nos remete a buscar superação. As superações de tudo aquilo que é negativo, daquelas imposições dadas pela própria matéria. Então, esse crescimento interior, ele nos dá a condição de superarmos toda essa condição que nós temos, que trazemos dentro das imperfeições. Então, o crescimento interior do ser humano, ele está vinculado ao sou eu. E o ser traz consigo essa essência divina que está dentro dele, está adormecida dele, dentro do seu inconsciente. E à medida que assume esses compromissos diante da vida, ele passa a compreender a magnitude dessa essência. Então, quando eu começo a assumir esses compromissos, é porque eu já estou começando a ser consciente da minha responsabilidade para com a vida, de todo esse processo reencarnatório que nós temos. Olhem só a complexidade de todo um processo da reencarnação. Então, se nós começarmos a perceber isto, vamos compreender exatamente essa magnitude. Então, à medida, não é, que nós assumimos compromisso da maior responsabilidade,
da sua jornada na estrada da vida são voltados para a construção de uma existência melhor. Então, nós temos que realmente, quando buscamos esse crescimento, assumindo compromissos, não é? Para buscarmos esse crescimento, vamos enobrecer o nosso espírito encarnado. Por exemplo, quantos de nós absorvem um trabalho dentro do plano espiritual na ajuda para com o outro, na caridade, numa conversa, na distribuição de uma sopa? Tudo isso aí nós podemos fazer, meus caros irmãos. São compromissos. Porque cada um de nós tem um processo diferenciado do outro. Mas cada um faz a sua parte. Então, se nós, a proporção que o Espírito assume esses compromissos de maior responsabilidade, como fala a própria Joana de Ângeles, dentro da caminhada, dentro da sua caminhada dessa estrada da vida, e que são voltados para a construção de uma existência melhor. Então, precisamos trazer essas atividades. Vão enobrecer a todo espírito encarnado, meus irmãos. Que ele estará caminhando, o espírito estará caminhando, passo a passo, meus caros irmãos, para tornar-se espírito de luz. Porém, ainda precisamos lembrar de um fator preponderante, extremamente importante. A caminhada é longa e é necessário perseverar. Quantos nós, muitas vezes, nos questionamos, perguntamos a Deus, meu Deus, por que tantos problemas na minha vida? Quantos? Quantas vezes muitos perguntam, eu passo por dificuldades, tantas, mas eu vejo outras pessoas não passar por tudo isso. Mas será que não passam? Que cada um de nós tem a sua jornada, que a jornada é individual. Mas por que estamos em sociedade? Por que estamos vivenciando em um conglomerado de grupos de pessoas? Para que nós possamos, juntos, crescermos. Cada um com a sua responsabilidade. Mas juntos vamos crescer. Vamos crescer dentro desse contexto de vida. E à medida que nós crescemos, ajudando um ao outro, vamos construindo para e passo a nossa estrada. Os degraus como levar ao alto. Então, meus caros irmãos, é essa percepção que temos que ter do Espírito. Então, Joana de Ângeles, ela é muito própria quando trabalha com esse aspecto. Vocês observem que, olhem só como é vasto esse conceito. Essas ideias que nós temos de vida. Olhem só a profundidade desses ensinamentos. Por isso, nós temos que refletir todos os dias. É óbvio que cometemos erros. Não é? A imperfeição da matéria nos leva muitas vezes a cometer erros. Então, à medida que assumimos, não é, novas tarefas, então o que é que acontece? Estamos buscando esse crescimento. E as tarefas mais difíceis. Então, essas tarefas que nós temos, elas estão vinculadas exatamente, né, vencer as imperfeições que nós tínhamos, que nos vitimaram em vidas passadas. Que muitas vezes surgem com provas severas ou expiações penosas, como fala Joana de Ângeles. Ou seja, nós assumimos mais, quando nós cometemos erros lá no passado, assumimos cada dia que passa mais compromissos maiores. Maiores porque cometemos erros maiores. Quantos mais os erros cometemos, mais hediondos sejam, mais difíceis são, mais assumimos mais responsabilidade. Observe aqui, hoje, nós encarnados. Quando nós cometemos um erro, buscamos corrigir o mais rápido possível aquele erro, mas até buscando formas mais duras para vencermos esses obstáculos. Não é? Então, é isto que nós precisamos entender. Então, esses compromissos, essas responsabilidades que são assumidas, não é? Elas estão interrelacionadas com as nossas imperfeições, que foram estabelecidas por nós, mesmo nas nossas jornadas anteriores. E que ainda nós não superamos elas, não foram superadas. Será quantas reencarnações vão precisar para vencer, não é? Nossos erros do passado, até os erros de hoje, dessa encarnação atual. Então, isto, nós nos colocamos, muitas vezes, sob penas muito mais difíceis.
Não é isso? Agora, em alguns momentos, nós vamos enfrentar situações, não é? Situações que não conseguimos vencer momentaneamente. Ou seja, situações que os obstáculos não vamos vencer de imediato. E surgiram nessa caminhada. Mas o importante é você não desistir, não decair, mas seguir adiante. Pois cada vez que passamos por um momento de dificuldades, temos que levantar a cabeça. Temos que vencer. Esse é o compromisso com a vida. Olha como esse texto, à medida que nós vemos esse capítulo, como todos os outros capítulos do livro e outros ensinamentos que nós recebemos dos nossos irmãos espirituais, nos livros de que Kardec psicografou, passou para a gente, nos mostrou através do ensinamento dos nossos irmãos espirituais, do Simão de Luz, vocês observam que cada leitura encontramos mais novos ensinamentos para que possamos identificar aonde estamos errando. Então, meus irmãos, é necessário, sim, que nós nos conheçamos. Precisamos conhecer. Então, não podemos desistir de nada, não decair. Quantas vezes já nos vimos em situações de decair, de cair em malogro, em cair em caminhos tortuosos? Quantas vezes apareceram esses momentos? Não é que você vai entrar em um caminho totalmente abaixo. Vejam bem, pensamentos negativos, ódio, rancor, raiva. Quantas vezes já passamos por isso? Ninguém é perfeito, meus irmãos. Mas tudo isso aí está vinculado, está atrelado ao movimento de superação do espírito, no esforço de alcançar a luz. Vamos errar. Vamos subir montanhas íngremes. Vamos caminhar por caminhos cheios de obstáculos, cheios de pedras. E isso é necessário para que possamos desenvolver. E como diz Joana de Ângeles, todos os espíritos eles renascem sob as leis severas que têm o intuito de educar, de nos orientar, nos acompanhar dentro dos processos espirituais. Precisamos entender esse ponto de vista, esse ponto. Porque muitos de nós estamos enfrentando várias penas. E nós construímos tudo isso, meus irmãos. As leis foram feitas para serem cumpridas. Essas leis que nós enfrentamos, elas têm o intuito de educar, evitar que possamos cair novamente, que o espírito possa recair, não é? Em desacordo com as leis divinas. Essas leis freiam as falhas do caráter e suas imperfeições morais. Olhem só, nós trazemos, lá na frente, eu já disse, nós trazemos em nós o sentimento do divino. Está lá arraigado no nosso inconsciente, mas precisamos colocar para fora. E sabemos o que é certo e o que é errado, meus irmãos. Sabemos o que é certo e o que é errado. Mas durante quanto tempo vamos continuar errando? Somos compilados, muitas vezes, a agir pelo impulso da matéria. Que a matéria é daqui. A matéria em si, ela nasceu aqui. Ela é vinculada, é presa a este orbe. Ela é vinculada e é presa a este caminho que nós estamos seguindo, a este mundo que nós estamos, meus irmãos. Mas será até que ponto nós temos que claudicar? Será que vamos desistir? Quantas vezes nos olhamos para o lado e percebemos que é difícil. Mas quando você olha à sua volta, ao seu entorno, você percebe que existem pessoas, outros seres, que estão tendo provas muito mais difíceis do que as suas. Não tem um ditado popular que diz: só sabe a dor quem sente. Então não podemos jamais julgar a dor do outro. Quando nós julgamos a dor do outro, o que o outro enfrenta, nós estamos nos colocando em um momento de alta imperfeição. Estamos nos colocando em um momento de dificuldades que vai atrasar mais ainda a nossa caminhada nessa estrada para alcançarmos a plenitude, para alcançarmos a luz. Então, Joana é muito própria quando ela expõe todo esse sentimento, quando nos mostra esse caminho.
precisamos envolver exatamente com essa questão evolutiva. Quem somos nós? Eu pergunto a cada um de vocês. Quem somos nós? Porque nós estamos aqui nesse planeta. Qual é o nosso papel? A doutrina espírita, ela nos dá exatamente essa condição de reflexão. Nos dá o caminho, nos ensina como caminhar. Jesus nos trouxe a base. Mas ele disse, a boa nova virá. E a doutrina espírita chega com uma boa nova. Por que a boa nova? São novos ensinamentos. Quando Jesus veio ao mundo, ele suprimiu aquele velho conceito da sociedade. Não é? As lutas, as guerras. Ele trouxe o amor, Jesus. Jesus nos ensinou o amor. Nos ensinou a amar. A perceber o quão é importante essa jornada terrena. Ele nos mostrou como ele caminhava. Descalço. Com um grupo de pessoas rudes. Não eram doutores da lei, mas os mais humildes. E a partir dele começa a mostrar, nos mostra exatamente essa humildade. A humildade não quer dizer subserviência, tem diferença. A humildade é você respeitar o outro, compreender o outro. Ser humilde é aprender a entender o outro e compreender o outro. Ser humilde é ter a percepção do seu papel quanto ser humano e quanto espírito encarnado. E o Espiritismo nos trouxe isso. Olhem só, quando nós começamos a ler, a estudar a doutrina espírita, olha o quanto nós aprendemos. Olha o quanto nós já nos questionamos ao longo da nossa jornada. Cada dia nós nos questionamos. Cada estudo é um dia de questionamento. E o que Joana nos mostra nesse texto é exatamente isso. Nos questionarmos, entendermos porque estamos aqui. Olha que capítulo fabuloso. Nos ensina exatamente, mostra a caminhada do Espírito. E mostra que nós estamos aqui exatamente na busca da evolução. Que todas as nossas provas são provas, nossos compromissos são provas para nos educar. Então, quando ela diz, todos os espíritos eles renascem. Portanto, sobre as leis severas que estabelecem as ações planas dela. Eu estou passando a vocês agora, em loco. Todos os espíritos renascem. Portanto, sob leis severas que estabelecem o cumprimento de algumas regras educativas para frear as falhas do caráter e as imperfeições morais. Então, meus irmãos, é necessário que nós tenhamos essa percepção, tenhamos essa visão ampla sobre a vida, sobre quem somos e o que queremos dessa vida. O que nós queremos? O que nós percebemos? Cada um de nós aqui já tem a percepção. Cada um tem uma experiência de vida. Será que essa experiência de vida que cada um tem já nos dá para percebermos o quanto ainda precisamos caminhar? Não é isso? Então, algumas dessas reencarnações, não é? Elas são programadas. Elas são programadas com carinho, com todo o cuidado possível. São organizadas, são preparadas, são estudadas. Os espíritos passam por estudos, passam por análises. Não é isso? Então, muitos desses espíritos que reencarnaram, que cometeram graves crimes, não é isso? Então, eles são preparados por conta dessas encarnações, as experiências mais difíceis de forma anterior. Esses são preparados com o maior cuidado para que possam seguir adiante essas provas e consigam vencê-las. Então, quando os espíritos cometem crimes mais hediondos, eu dou um exemplo típico. Chico Xavier e Bezerra de Menezes foram espíritos que já têm reencarnado aqui na Terra.
tiveram sérias consequências lá na época, conforme algumas historiadores espíritas, lá em Capela, reencarnaram. São vários processos reencarnatórios. E assumiram grandes trabalhos. Assumiram grandes empreendimentos em favor deles mesmos e da sociedade. O quanto nós ganhamos com esses espíritos reencarnados. Mas observem a saga deles ao longo da existência espiritual, nos processos reencarnatórios, em diversos ordens, principalmente Capela, que a grande maioria nós somos oriundos de Capela. Olhem só como esses textos abrem o leque para buscarmos novos assuntos. Então, esses espíritos, eles aceitam a tarefa. Né? Eles, quando aceitam essas tarefas, aceitam de forma alegre. Então, essas reencarnações que são programadas, não é? Com todo cuidado, esses espíritos estão retornando para a Terra para ter um melhor desempenho, para que ele tenha, não é? A redenção, ele encontre sua redenção para seguir o caminho da luz. Quantos nós temos aqui? Nós podemos citar vários exemplos. Então, eles estão bem preparados, estudados, treinados, para que eles alcancem. Por exemplo, vou dar um exemplo de Getúlio Vargas, por exemplo. Se alguém já leu o livro de Getúlio Vargas, ele fala muito sobre isso. Getúlio veio com um objetivo, cumpriu parte do objetivo dele no nosso país. Não é? Então, tem Getúlio Vargas, tantos outros, olha a Maria Teresa de Calcutá, por exemplo, nossa irmã Dulce, querida irmã Dulce, quantos irmãos espirituais, o Divaldo Franco, vamos olhar a história desses espíritos que reencarnaram, olha as obras que eles deixaram aqui na Terra, olha as obras que eles desenvolveram aqui na Terra, nos ensinando, nos mostrando os bons caminhos. Então, e nós? Quem somos nós diante de todo esse contexto? Será que cometemos crimes mais graves? E nós não estamos cumprindo o nosso papel? Ou nossos crimes foram menores um pouco para que nós possamos seguir nessa jornada? Mas cometemos erros. Por isso que reencarnamos. Então, esses espíritos que cometeram crimes hediondos, gravíssimos na sua existência passada, eles seguem um planejamento muito mais rigoroso para a execução desses empreendimentos de monta, empreendimentos maiores. São de grande significação para eles e para a sociedade. Esse desenvolvimento que esses espíritos fazem. Então, nós precisamos também, meus irmãos, olharmos para dentro de nós. Quando Joana trata esse assunto sobre os espíritos, eu costumo trazer esses trabalhos para nós mesmos, porque nós também somos espíritos. Não sabemos o grau de crimes que nós cometemos ao longo das nossas jornadas. Quantas reencarnações nós já tivemos? Não sabemos aqui. Não é verdade? Então, quando esses espíritos, nós também, quando recebemos as nossas tarefas, nossa missão, nós abraçamos elas. Não é? Elas são tratadas para nós, elas são informadas para nós, são propiciadas para nós com orientação devida, para que o espírito ele possa obter o êxito na sua tarefa. Agora, tem outro fator. Recebemos todo um trabalho, toda a tarefa, totalmente tudo trabalhado, organizado, estudado. Não é verdade? Então, quando nós temos um filme que fala muito sobre isso, eu não lembro agora o nome do filme, tem um que é aquele que fala sobre André Luiz, e tem o outro, me chama agora do filme, que fala sobre o processo reencarnatório de um jovem que vai reencarnar como uma criança que passou por um processo de aborto. Não lembro agora o nome do filme, interessante, filme espírita. Mostra isso, todo um planejamento, todo um trabalho do processo reencarnatório. É feito todo um estudo. Por exemplo, quando nós vamos assumir uma paternidade, o homem, a mãe vai assumir a maternidade, queremos ter um filho, o que é que nós fazemos? Nos preparamos, não é isso? Para que possamos ter um filho.
salvo situações que surgem, né, não programadas de forma imediata por nós, naquele momento, como terrenos. Porém, às vezes tudo já foi programado antes de chegarmos aqui na Terra. Olha, seu filho vai nascer, mas não vai ser, você não pode programar, mas é bom ser daqui já com ele programado para nascer. Então, são vários fatores que nós temos que avaliar. Então, todas as tarefas, elas são trabalhadas, são estudadas, para que o espírito não erre, que ele não cometa erros, não cometa deslizes. Mas nós sabemos, quando reencarnamos também, que vamos para o mundo terreno. Que quando nós nascemos, reencarnamos, esquecemos do passado. Olha só a magnitude do ensinamento, do aprendizado, o que a espiritualidade nos faz, o que é que Deus nos faz. Esquecemos naquele momento, está lá arraigado lá no nosso inconsciente, guardado, escondido, o que nós fizemos no passado. Mas também está a centelha divina do amor, do bom sentimento. E à medida que vamos construindo ambientes salutares, positivos, essa essência divina de luz, de amor, ela vai surgindo, meus irmãos. Ela vai aparecendo. Então, outro fator preponderante que nós temos que avaliar, né? Que o espírito, quando ele retorna ao plano carnal, é aí que vem um outro fator. Uma outra questão importantíssima sobre a questão do retorno do espírito, do compromisso dele para com a vida. E quando ele retorna ao plano carnal, o espírito, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer influência. Ele vai sofrer influência da matéria. O tempo inteiro, porque a matéria da matéria o que poderá trazer dele sentimentos anteriores. Esses sentimentos, a influência da matéria, perdoe, desculpa, ela pode trazer sentimentos anteriores às heranças do passado. Então, aqueles sentimentos mortos, ruins, ele terá que superá-los para alcançar o objetivo traçado. Então, quantas vezes as pessoas, ao longo da sua existência, com todas as coisas boas na sua frente, mas de repente deixa envolver pela matéria, pela carne, e lá dispara o gatilho, que lá no seu inconsciente, guardado, da última reencarnação, ele pode ter sido uma pessoa má. De repente, tudo vem à tona. É um gatilho. Por que isso? Quando ele reencarna, eles têm que estar vinculados com pensamentos voltados para o bem o tempo inteiro. Porque sabemos que quando reencarnamos, temos espíritos amigos que nos acompanham, que nos orientam, principalmente naquele momento que estamos dormindo, o corpo físico repousa, mas o espírito está em ascensão, está em contato com espíritos afins, com irmãos afins. Então precisamos, irmãos, entender todo esse processo. Então, de repente, quando o homem se envolve com a matéria, com a carne, podem surgir vínculos com o passado. E como nós estamos vivendo em um campo magnético, esses campos podem se atrair. Atraindo eles, também atrai irmãos que ainda estão desencarnados, que ainda não superaram as suas dificuldades, não superaram ainda, não venceram ainda as barreiras da escuridão, das sombras, como fala Joana de Ângeles. Então, meus irmãos, é necessário, portanto, estarmos o tempo inteiro atentos. Orai, vigiai. Vigiai e orai. Então, porque todas as tarefas, elas são recebidas com alegria. Olha, eu vou voltar, essa tarefa para mim é ótima, é excelente, vou voltar feliz da vida. Porém, será que eu vou conseguir concluí-la quando eu chegar na Terra? Porque aqui a Terra é maravilhosa, não é? As festas, a comida, tudo é bom. As amizades, a conversa, não é? As alegrias, os passeios aqui na Terra. A Terra é muito bonita, tudo é bonito. Somos influenciados o tempo inteiro, meus caros irmãos. Irmãs. Então é necessário o tempo inteiro estarmos viajando dentro de nós mesmos, para buscarmos aquela essência dentro de cada um. Aquela essência que está lá dentro. Precisamos ser
descoberto, retornar ao seu caminho. Então, é necessário, né, que o ser, ao encarnar, o espírito ao encarnar, entender a sua missão. Ele tem que entender a sua missão. Todos nós temos uma profissão aqui na Terra. Para você executar a sua profissão, trabalhar, você precisa entender, você precisa estudar. O espírito estuda a sua missão antes de reencarnar. Ele é trabalhado o tempo inteiro por outros irmãos, que vão ser os seus mentores. Então, ele tem que entender a missão dele para que os sentidos, né, para que a obscuridade dos sentidos não entorpeçam, não deixem ele letárgico, não deixem o espírito inebriado só pela festa, vou usar o termo festa, mas pelos desejos da matéria. Então, é para que os sentidos não entorpeçam o cumprimento da missão, porque a missão não fique afastada, ou seja, porque ele se esqueça da missão. Para que ele se afaste dos objetivos traçados. Então, muitas vezes o espírito, o que acontece com ele? O espírito encarnado, ao se encontrar nesse mundo terreno, ele se esvai no cumprimento da missão. Ele vai deixando de lado a alegria de executá-la e a transformando em tédio. O que é o tédio nesse momento? Ele vai perdendo a vontade. Ele vai perdendo o desejo de vencer. Muitas vezes o espírito encarnado ele entra em um processo depressivo, quanto ser humano. Quantos entram em depressão? Quantos cometem atos contra si mesmo porque se esqueceram, se deixou entorpecer pelos desejos da terra? Então, ele deixa de lado a alegria de executar. Essa alegria vai deixando ele de lado. Vai deixando ele de executar a sua missão, que ele tanto abraçou com tanta alegria para vencer. Porque o espírito, quando ele recebe a missão, ele recebe com alegria, ele recebe com amor. E vem feliz da vida para superar, para executá-la. Por exemplo, um exemplo prático. Nós, quando crianças, nossos pais, às vezes, nos davam a tarefa para executar. Podia ser a mais simples possível. Mas quando a fazíamos e executava e dava tudo certo, saíamos de maior alegria, não é verdade? Cantando, pulando. Quantos fazíamos isso? Às vezes, quando não conseguíamos cumprir de imediato, ficávamos tristes. Mas nossos pais, às vezes, nos consolavam. Nos davam uma nova oportunidade. É assim que Deus nos faz. Nós, quando cumprimos a nossa missão, somos recebidos. Não é? Somos abraçados pela divindade. Mas mesmo quando não cumprimos a nossa missão, o Pai Maior nos abraça e nos dá nova missão. E assim vai, reencarnando. Mas, quando nós cometemos erros dantescos, hediondos, a nossa missão tem que ser mais dura, mais penosa ainda. Assumimos compromissos que nos levem realmente à redenção. Então, é isto que nós precisamos. Então, esse tédio que é trazido por nós, quando nós deixamos de lado por esses encantos pulsantes da matéria. Quem que não gosta de ir para uma festa? Não é? Quem não já foi numa festa, já dançou? Agora é para São João, que não, um forró? Quem não gosta de dançar um forró? Pessoal, às vezes, eu trago alguns exemplos práticos para que a gente possa adentrar esse mundo, fazer um comparativo entre o mundo carnal e o mundo espiritual. Porque o espiritismo, o estudo da doutrina espírita, ela não se resume, nós que estamos aqui falando, eu no meu caso, hoje, trazemos só palavras bonitas, palavras difíceis. Não é isso. O espiritismo é um aprendizado. E aqui é uma palestra, um bate-papo nosso, para que nós mesmos tenhamos o incentivo de buscarmos ir mais adiante. Agora, quando nós sentamos numa sala para um estudo técnico, há uma diferença. Mas nós estamos conversando, porque nós estamos aqui, um ou outro aqui, incentivando um ao outro para buscarmos mais, lermos mais, aprendermos mais,
executarmos com mais sentimento, mais amor, aquilo que nós estamos vivenciando. Porque o que importa é que nós tenhamos essa consciência de que estamos aqui para evoluir. É como Joana é bem específica nisso aí. Ela nos traz uma leitura fantástica. E ela traz isso a um nível, não é, de trabalhar com o nosso consciente, trabalhar com a nossa mente. Porque o nosso consciente tem muita coisa armazenada no nosso consciente. Quando nós trabalhamos com terapia, trabalhamos às vezes com a hipnose, as pessoas trazem muitas informações de si, até de vidas anteriores. Quem foram, como agiram. Então, precisamos entender esse processo. Nós somos seres, meus irmãos, em aprendizado. Precisamos aprender. Precisamos aprender a desenvolver nossos sentimentos. Então, o que é que nós precisamos avaliar? Não é? Então, precisamos entender que o homem é necessário, não é? Ele precisa, como diz Joana de Ângeles, se desligar mental, não é? Mental desse processo físico. Esse que vai levar você a ele só de natureza física. Então, quando o homem se prende muito a essa questão emocional da área física, da matéria, ele se afasta com o objetivo definitivo das atividades. Ele deveria abraçar com mais amor. Então, o que é que vai acontecer com isso? Muitas vezes, quando nós estamos vinculados por demais a esse processo físico, material, estamos dando guarida, espaço para aqueles irmãos espirituais, não é? Que muitas vezes eles permanecem na nossa retaguarda espiritual. E o que eles fazem? Nos envolvem com uma trama, nos hipnotiza, que nós deixamos de vibrar com o plano espiritual maior, que nos preparou para executar a nossa tarefa, começamos a vibrar dentro da matéria, que esta é frágil com relação à interferência dos espíritos. Aqueles espíritos que são malfazejos. Ou até aqueles ainda que não perceberam que desencarnaram, mas que trazem dentro deles o desejo da matéria. Abrindo mão, muitas vezes, nós abrimos mão, muitas vezes, do contato com o nosso mentor espiritual. Criamos uma natureza, uma atmosfera inebriante para abrir espaço para essas entidades que ainda não entenderam o papel fundamental do espírito. Alguns desafetos nossos do passado, que querem vingança, que querem ver o nosso afastamento da luz para seguir o mesmo caminho deles. Então, meus irmãos, paremos, olhemos. Que esses irmãos, eles querem o tempo inteiro ver o nosso fracasso. Como em terra, aqui, nós temos pessoas ao nosso redor que muitas vezes querem ver o nosso fracasso. Não percebem. Continuam ainda buscando dentro deles o quê? Ver a derrocada do outro. Porque muitas vezes damos lugar para que esses irmãos, tanto encarnados como desencarnados, eles possam tentar cumprir o seu desejo. Então, a vida é dura. A vida é severa, sabemos disso. Uma série de intempéries nós temos que vencer. Falando mais cedo aqui, sobre a questão das pedras nos caminhos, os obstáculos que ocorrem nos caminhos. Mas precisamos entender que esses obstáculos, eles surgem para que possamos superá-los
e não perdermos de vista a nossa missão, que é a nossa superação. E com a nossa superação também podemos ajudar outros que seguem na jornada terrena. Anteriormente falamos que cada um tem a sua missão. A missão é individual. Mas nós estamos dentro de um mundo, convivendo com vários irmãos espirituais reencarnados. Estamos também aqui para estender a mão, para ajudá-los a caminhar. Você não vai fazer a caminhada do outro irmão, mas você pode ajudá-lo. Assim como também ele pode ajudar. Às vezes, mesmo que você não conheça aquele irmão, está ajudando a ele. É um bom dia, uma boa tarde, uma palavra de conforto, você está ajudando. Então, isso também é compromisso com a vida. Porque a vida não é só olhar para mim. É olhar ao meu redor, olhar para o outro. Então, meus caros irmãos, o mais importante de tudo é que nós sabemos que essa vida é dura. Nada vai passar despercebido nessa vida. Ela é muito dura a vida. Ela é difícil? É sim. Ela é difícil. Então, para executar essas tarefas, é necessário, meus irmãos, lutarmos com todas as forças. Lutarmos de maneira que precisamos entender. Buscar, eu estou usando muito esse termo hoje, entender. Mas entender significa buscar a compreensão daquilo que está à nossa volta, que está ao nosso redor, meus irmãos. Então é necessário que temos que buscar exatamente nesse aprimoramento nosso. A vida, ela é dura. Realmente. Às vezes esmorecemos, não é verdade? Às vezes paramos e perguntamos, meu Deus, por que tudo isso? Mas é necessário perseverar. É necessário não desistir. Buscar sempre crescer. Todos nós aqui já passamos por problemas. Ou passamos no momento. Muitas vezes já superamos aquele problema. Depois você para e diz, meu Deus, venci. Não é verdade? Então, precisamos entender também que o livre-arbítrio, que também interfere muito nessa correlação nossa com o nosso processo de provas e evolução, ele não é por si só a ideia da liberdade. Livre-arbítrio quer dizer que é só liberdade que nós queremos ou sonhamos. Que é liberdade? Muitos pensam que é fazer tudo que quer, sem regras, de qualquer forma, de qualquer maneira, passando sobre tudo, sobre todos. Não, não é isso. Livre-arbítrio é responsabilidade. Eles seguem regras, como diz Joana de Ângeles, eles seguem regras rígidas de respeito. É de uma maneira que o espírito possa compreender o outro, entender que não deveria, que são deveres. Que são deveres inadiáveis. Né? E não, eles não devem ser, não podem ser interrompidos de qualquer maneira, ou ao seu prazer, do jeito que ele quer. Ou seja, todo esse processo reencarnatório que nós temos, nosso trabalho, nossa missão, ela não pode ser interrompida. E por conta própria, nós não podemos interrompê-los. Olha aí a questão da questão da responsabilidade do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é liberdade de qualquer jeito, não é andar tudo, mas tem responsabilidade. Tudo nosso é baseado em responsabilidades. Nada é feito sem responsabilidade. Nada é feito sem você ter um compromisso de seriedade, compromisso sério. Nada que você fizer não terá repercussão mais adiante. Então, nos preparemos para o hoje, para que a nossa amanhã seja uma amanhã melhor. Aqui na vida terrena, quantas vezes nos preparamos para o amanhã? Pessoas dizem, mas eu tenho que viver o presente, viver o agora. Sim, viva o agora, mas de maneira que você preserve o amanhã. Que no amanhã você tenha também a condição de viver bem. Eu gosto de alguns ditados populares, meus irmãos, que talvez às vezes
soem como algo simples. Mas aquele ditado que diz aí, véspera de muito, dia de pouco, não é isso? São palavras do nosso dia a dia, todos nós já vimos isso. Principalmente das pessoas mais antigas, mais velhas. Por que véspera de muito, dia de pouco? A véspera é o hoje, é o agora. Então, eu vou usufruir hoje de todos os benefícios que eu quero. De forma indistinta, de forma desregrada, sem controle. Como será o meu amanhã? Não é só viver o agora. Nós temos que pensar também no amanhã, na construção do amanhã. É isso que a doutrina espírita nos ensina muito. Joana, nesse livro, nesse capítulo, compromisso para com a vida. Não é verdade? Compromisso. O que é esse compromisso para com a vida? É o respeito, é a dignidade. O respeito para com a vida em si, que a vida não se resume só a minha vida, mas de outras pessoas. Né? Das pessoas que estão conosco, das pessoas que convivem ao nosso lado e o nosso próprio caminhar. Então, esse livro, Luz nas Trevas, já nos diz, o próprio título já diz, luz nas trevas. É preciso de luz para caminhar na escuridão. Por que acendemos a luz de nossa casa à noite? Porque não enxergamos à noite. Nessa tem a luz dentro do seu quarto, do seu cômodo, para você ler, para você caminhar, para esses afazeres. Então, meus irmãos, essa é a essência. Que a linguagem nossa, ela tem que ser a mais profunda no sentido da análise. É necessário que se faça realmente, tenha a compreensão daquilo que nós somos. Então, nenhum de nós, por exemplo, quando o Jonathan também fala sobre essa questão de não interromper, não é? Sobre os deveres na diáspora, não interromper isso, assumir o prazer, também olha a mensagem implícita que nós podemos falar quando as pessoas tiram sua própria vida. O suicídio. Ele teve o livre-arbítrio, mas ele não conseguiu superar as suas imperfeições. Abriu espaço, vibrou com os nossos irmãos desencarnar que ainda não alcançaram o seu objetivo, que querem ver o seu fracasso. E lhe induzem através da hipnose. Eles hipnotizam você. E levam você a cometer atos dantescos. Para que você não cumpra a sua missão. E aí? Depois, esse mesmo espírito que desencarnou dessa maneira abrupta, como ele vai retornar? Como será o processo de transição entre o plano terreno e o plano espiritual até voltar a receber uma nova missão para reencarnar e evoluir? Como será o objetivo dele nesse mundo? Ele interrompeu. Ele tem um livre-arbítrio, ele interrompeu naquele momento a sua missão. Ele se deixou levar, olha mais adiante, como falamos antes, ele se deixou levar pelos desejos da matéria durante muito tempo. E se deixou ser manipulado para aqueles irmãos ainda que só pensavam no fracasso dele. Então é necessário que o ser humano ele saia, não é? Daqui seu estado de letargia. Que é estado de letargia de que o espírito encarnado ele busque. O espírito encarnado tem que buscar. Que ele busque com o ser humano o seu labor com vontade e discernimento. Ele tem que ter vontade de vencer. Mas ele tem que ter discernimento. Eu quero isto. Mas isto é para que eu possa evoluir. E a doutrina espírita nos mostra muito isso. Nos ensina muito isso. Quando nós lemos aquele livro, o livro de Kardec, Céu e Inferno, olha só quantos depoimentos dos irmãos desencarnados. Muitos não tiveram discernimento na vida, cometeram erros e mais erros. Como tem outros tantos livros nós vimos sobre as experiências. Hoje, não é a ciência prova, a ciência médica mostra que existe vida após a morte física. Quantos relatos
de EQM, né? Experiência quase morte. Que as pessoas trazem, que viram, o que vivenciaram e voltaram melhores. Voltaram bem melhores do que estavam na Terra. Passaram a trabalhar mais para as pessoas, com mais caridade, com mais amor. Então, porque nós, quando voltamos aqui, sabemos que o nosso íntimo, nós estamos aqui para quê? Para evoluirmos. O objetivo de alcançarmos a plenitude, o objetivo de alcançarmos a luz, é esse o objetivo do processo reencarnatório. Nós estamos aqui para isso. Então, não devemos nos isolar em nosso íntimo. Não devemos ficar presos a isto. Pensarmos em nós mesmos. Né? Mas seguimos auxiliando aos que mais necessitam. Isso faz parte da vida. Esse é o nosso papel, meus irmãos. Nos melhorarmos, sim, mas também estendermos as mãos para aqueles que ainda não perceberam, ainda não entenderam esses objetivos. Quantas provas ocorrem todos os dias em nossas vidas? Quantas sinalizações são nos dadas para que possamos seguir mais adiante? Então, cada um pode auxiliar o outro, cada um de nós pode auxiliar o outro, de acordo com o que pode, não é verdade, fazer. Como eu falei antes, cada um de nós tem um papel, mas sem ostentação, com humildade, não é verdade, precisamos fazer isso. E buscar a glória. Mas que glória é essa? Mas não é a glória para alguém dizer, para te elogiar, e você achar que você é o rei naquele instante, se usar o termo rei. Buscar a glória espiritual, a glória pela luz. Você alcançar a luz. Mas temos que fazer apenas o papel. Qual é o nosso papel? O seu dever como ser humano. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a ti mesmo. Isso resume tudo. Então, meus caros irmãos, nós não somos infalíveis. Precisamos entender que nós não somos infalíveis. Claudicamos em alguns momentos, caímos nessa jornada, mas sempre temos novas oportunidades de nos levantar e seguir adiante, deixando de lado o orgulho, a prepotência, o rancor, o ódio e os pensamentos negativos. É isso que nos faz crescer, meus caros irmãos. Somos viandantes. Precisamos entender o caminho a ser seguido. Qual é o nosso caminho? É a luz. Precisamos analisar sempre a nossa jornada. Vamos analisar a nossa jornada íntima. Olhando sempre para o nosso interior moral, observando o nosso comportamento. Precisamos observar sempre o nosso comportamento. Como nós estamos nesse mundo? Como é que está meu comportamento? Como somos? O que fazemos? E refletir, né, sobre si. Todo instante. Temos que nos refletir sobre nós mesmos. Todo instante. Meus irmãos, nós estamos próximos de encerrar, mas nada impede o ser humano de usufruir seus desejos. João de Anos fala muito isso. Né? Nada impede de usufruir seus desejos. Muitos de nós gostam de ir para uma festa, dançar um pouquinho, faz parte. Inclusive, em determinados momentos, tudo com equilíbrio ajuda até você desenvolver suas atividades, desenvolver a sua tarefa. Agora, porém, essas superações, e dois só eram mudas do ontem. Né? O que nós vamos superar é provocado pelo ontem, e as dores são provocadas pelo ontem. Por isso que anteriormente eu tinha dito. Muita gente diz, eu tenho que viver o hoje. Eu não tenho que preocupar com amanhã. Tenho sim. O hoje eu preparo. O nosso reflexo do hoje é o de ontem. Quantas vezes nós nos passamos dizendo, poxa, eu não deveria ter feito aquilo. Eu não deveria ter feito aquilo. Ou então, poxa, eu deveria ter feito isso. Não refletiu no seu presente. Porque o ontem reflete hoje no seu presente. Porque o presente de hoje seria o futuro do ontem. E amanhã, que é o nosso futuro? Nós estamos vendo agora. Precisamos construir o hoje para que o amanhã você não esteja se questionando. Mas tudo com equilíbrio. Então, temos que pensar nas consequências que poderão surgir nas atitudes de hoje, que afetarão o amanhã. Portanto, é importante deixar as paixões de lado, seguir na busca de sentimentos que nos levem ao caminho do bem. O espírito tem que pensar dessa forma. Né? O espírito encarnado,
Não espere para amanhã o caminho da luz. O encontre hoje. Por que você tem que encontrar o Espírito hoje, o caminho da luz? Porque à medida que você encontra o caminho da luz hoje, você vai compreender exatamente a magnitude da sua vida. Então, Joana, no final do texto, ela disse que sobre os sentimentos. Tá? Então, ela fala uma parte assim, você pensar na transitoriedade, na imortalidade da vida, mesmo na transição, não é, entre o espírito e a carne. Então, é muito importante isso. Precisamos entender para vermos quem somos e o nosso papel nesse plano terreno. É necessário, caros irmãos, o tempo inteiro buscarmos essa reflexão sobre nós mesmos. Pessoal, falei muito. Vamos dizer. Então, nunca desistam dos seus objetivos. Façam hoje. É o compromisso para com a vida. E o nosso compromisso é com nós, com Deus. Mas sempre estendendo as mãos para o outro. Faça-o agora, para que amanhã você encontre a luz. Alberto, fica contigo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, me perdoem. Ok. Obrigado, Raimundo, pelas suas palavras, reflexões profundas, baseado nesse livro de Joana, né? E o interessante nesse texto é que ela fala que não existe liberdade plena no nosso livre-arbítrio, né? E que existe um limite para a nossa liberdade. É justamente os nossos deveres. Esses deveres que são os compromissos que a gente assume diante da vida e muitas vezes os nossos problemas, as nossas dificuldades, é justamente quando a gente não cumpre, né? E nós nos vemos às vezes assim, falhando sempre, porque como você falou, nós estamos em processo de aprendizagem. Mas se nós fazemos o esforço, tentamos acertar e erramos, tudo é válido. Né? O que não pode é desistir, nem fazer, nem negligenciar, nem se acovardar diante de viver esses desafios, né? Então ela fala que viver não é fácil. Ninguém disse que é fácil, mas nós não podemos desistir, né? Esse meu amigo. Exato. Então, quer dizer, a liberdade, a gente diz assim, pô, eu sou livre, né? Mas não é isso que a lei de Deus nos mostra. Livre, somos livres para escolher, mas tem um limite à nossa liberdade, né? Então, meu amigo, ficamos todos felizes hoje, que foi um estudo bem reflexivo, né? E consolador, inspirador também, né? Vou abrir a palavra para quem queira trazer algum comentário ou fazer uma pergunta. Fidelis, meu amigo, pode falar. Microfone. Seu áudio está desligado, Fidelis. Ok, Alberto. Obrigado, Raimundo, pela sua aula, pela sua reflexão, por você estar conosco. O progresso, você falou no progresso, o progresso é assustador, né? A gente estamos aí com a inteligência artificial, né? A gente assiste aqueles filmes, Robocop, Aí eu imagino e penso assim, esse progresso está indo de vento em popa, né? Então, como é, rapaz, se inventar um robô daquele tipo Robocop para fazer o mal, hein? Um robô resistente, um robô veloz, um robô que enxerga a quilômetro, e está tudo sensorizado ali, está tudo programado para matar. Como é que vai ser a nossa vida, né? A gente pensa no bem e também pensa no mal, né? E tudo acontece. Você falou também sobre a reforma íntima. A reforma íntima é muito importante, principalmente para o espírito, né? Para o espírita também.
E também o que devemos ter na nossa vida, né? Eu acredito que devemos ter o trabalho, né? Para sermos dignos, a responsabilidade, a honestidade, a justiça, fazer sempre o bem sem olhar quem, a caridade, a humildade e, acima de tudo, o respeito a todos, né? A toda a religião, a todas as pessoas, né? E tratar como ser humano. E o livre-arbítrio, a gente também sabe que está na individualidade de cada um, né? Cada um age, cada um tem que ter responsabilidade, cada um vai responder o que fizer. Então, é isso. Hoje eu vi está assistindo o jornal, aí o rapaz aqui na Lauro de Freitas ganhou parece que foi na Lotomania, ganhou 9 milhões. Aí o jornalista estava entrevistou a mulher, se ela ganhasse esses 9 milhões, o que ela faria? Ela disse que compraria uma opção de bomba e saía detonando as cidades e os países. Imagina, o poder na mão de uma pessoa dessa, né? Está até repercutindo na internet, né? Para você ver, né? Tem muita gente aí meio transtornado. Mas é isso que eu queria dizer, Raimundo. Então, parabéns, viu? Parabéns pela sua palavra. Você sempre colaborador. É isso aí. É o que eu tenho de dizer nessa noite. Não tenho pergunta, porque tudo que eu queria perguntar você já falou. E muito obrigado. Parabéns. Tem mais alguém para fazer uma pergunta ou acrescentar? Valentim, meu amigo, pode falar. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Que Deus continue a nos iluminar, em especial o nosso irmão Raimundo, a quem ele tão sabiamente escolheu para nos brindar com este tema, que é uma reflexão muito profunda e que nos foi apresentado da melhor forma possível. Fica aqui registrado da minha parte a gratidão a Deus e a Raimundo, que com boa vontade nos apresentou esse tema. Num texto aqui, Joana nos diz: disciplina a vontade a fim de treinares renúncia em pequenas doses, de modo que alcances mais alto nível de abnegação e devotamento ao bem. Eu compreendo que esta noite, para cada um de nós, representa essa disciplina à vontade, de disciplinar a nossa vontade, de buscar realmente gerar uma condição de renovação para que a gente possa se aplicar na prática do bem e do amor ao próximo, fortalecendo cada vez mais este compromisso que temos com a vida, esta bela vida que Deus nos dá e que nos dá toda a condição, todos os recursos para que a gente possa realmente, de forma disciplinada, trilhar esse caminho que por vezes é tão árduo, mas ao final ele é tão belo porque ele continua a ser em nossas vidas divino, como divino deve ser esse compromisso o qual cada um de nós assumimos mesmo antes de aqui se fazer presente. Então é com o coração cheio de alegria, prevalecendo o sentimento de gratidão que Deus me concede em particular a oportunidade de poder, junto com cada um dos irmãos presentes, poder ter ouvido Raimundo e não dormir, mas transformar todos esses recursos que nos foi apresentado como meio para trabalhar durante a emancipação do período do sono, que o meu espírito, que o nosso espírito continue a se aprofundar mais sobre este tema que, repito,
nos foi apresentado com muita luz. Um abraço fraterno para todos, para o nosso irmão Raimundo, que possa se fazer presente, meu irmão, sem muita demora, que a gente vai continuar abraçando. Esse também é um compromisso que nós temos da vida, é de abraçar você, como temos abraçado a tantos outros irmãos que, com boa vontade, tanto quanto você, têm vindo à nossa sala a nos instruir. Que Deus vos abençoe e a todos. Muita luz e muita paz. Desculpe por ter me prolongado, Alberto. Ok, Valentim. Você sempre com esse carinho e essa expressão do sentimento, né? De gratidão. Muita luz, meu amigo. Que assim seja. Será que tem alguém mais para poder fazer uso da palavra? Se não tiver, quero parabenizar a todos por estarem aqui hoje e agradecer também porque contribuiu para que essa energia que circulou entre nós permaneça viva como a luz a acender e clarear os nossos caminhos, né? Essa energia representa o sentimento de amor e gratidão que devemos ter um para com os outros, né? E principalmente ao nosso amigo Raimundo, né? Que veio de bom coração, doou seu tempo, sua energia, e estamos todos com essa noite felizes, né? Então, todos estão de parabéns. E pedir a Raimundo para fazer suas considerações finais e se ele pode conceder a prece, né? Ao grupo. Obrigado, meu amigo. Ok. Alberto, eu só tenho que agradecer a todos, a você em especial que fez esse convite. Estou à disposição, porque é o nosso trabalho nesse plano terreno, não é? Que nós pudermos, mesmo com pouco conhecimento que a gente tem, traçarmos por outros companheiros, trocarmos ideias, aprendizado, isso é muito importante. Eu tenho que agradecer a palavra de vocês, eu fico muito feliz com isso. Isso aumenta mais a nossa responsabilidade de estudar mais, estudar mais. Viu? Mas muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe. Então vamos agora a nossa prece final, né? Seu Deus, Pai Todo-Poderoso, aos nossos mentores espirituais e fazendo alusão à Mãe Maria, também, que sempre nos acompanha, nos orienta como mãe, nossa caminhada. Que aquele olhar materno nos dá o sentimento de amor para com o outro e acolher aqueles. Acolher no colo aqueles que necessitam. Abraçar aqueles que buscam o carinho e o amor. O nosso Mestre Jesus que nos ensinou com tanto carinho o amor. Todos os nossos mentores nos acompanham nesse momento, nos orientam para o caminho do bem. Também que essa oração chegue a todos os nossos irmãos desencarnados, aqueles que ainda não compreenderam a missão deles, que tiveram aqui na Terra, e hoje no plano espiritual, voltem e volvem seus sentimentos para o amor, para o carinho. Que a luz se encontre a todos os nossos irmãos. Agradecemos também aos nossos irmãos, a nossa Joana de Ângeles, a Divaldo Franco, que nos deram essa possibilidade de estudarmos este livro no aprendizado. Assim sendo, agradeço por esse momento, pelo dia de hoje e por todos os nossos irmãos aqui presentes. Que Deus ilumine vossos lares para que possam sempre buscar o melhor. Não somos perfeitos, estamos aqui caminhando para aprender. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais um dia de aprendizado. Que assim seja. Uma boa noite a todos.